Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nas Quintas dela, este que é um espaço de conversa informal com personalidades e pessoas ligadas ao setor agrícola, mas também a temas relacionados como hortas, floresta, sustentabilidade, floresta, tudo temas que eu adoro comunicar, e este é um espaço que eu pretendo que seja informal, onde possamos conversar também de uma forma prática, descontraída sobre estes temas que muitas vezes não são conversa em espaços como os podcasts, são sempre noutro tipo de locais, com uma linguagem técnica, e eu quero no fundo desconstruir esta frieza com que muitas vezes são falados estes temas, para também atrair cada vez mais pessoas para este tema central da agricultura, mas também das hortas e tudo mais. Deixar aqui um pequeno disclaimer que este episódio faz parte de uma série chamada Cultivar Resiliência, o futuro da agricultura com a política agrícola comum, que é organizada pelo projeto Compacto, que é coordenado pela Inova Mais e cofinanciado pela União Europeia. O meu nome é Rosa Moreira, sou então a criadora da Cientista Agrícola e tenho estado aqui ao longo destes episódios, esta que já é a segunda temporada, a comunicar agricultura e não só. E portanto estes 5 episódios que fazem parte desta série, e este será de um tema que eu gosto muito, que também comunico muito e nas minhas redes sociais com a Cientista Agrícola, e hoje trago o convidado ideal para falar sobre ela, sobre este tema. E eu que sigo o André há muito tempo, e estava-lhe a dizer em off que ele foi dos convidados mais pedidos quando eu disse que precisava de alguém para debater aqui o tema das hortas urbanas, e estou a falar aqui do André Maciel, do projeto Hortas LX, que muito provavelmente muitos de vocês já seguem nas redes sociais. E portanto, hoje vamos falar da agricultura, mas não só da agricultura, a agricultura do campo, mas também daquelas pessoas que moram na cidade, mas também querem produzir os seus alimentos, a chamada agricultura urbana. Vamos falar da agricultura na cidade, nas varandas, nos terraços, em quintais pequenos e até dentro de casa. Tudo é possível, todos nós, porque esta conversa vai ser interessante, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que não têm uma horta, um espaço ao ar livre, mas têm uma varanda, vivem num apartamento, têm um terraço e também querem, tendo em conta as suas condições, também produzir alguns alimentos. E portanto, esta será uma conversa muito interessante. Tal como eu disse, o meu convidado de hoje é o André Maciel, agricultor urbano, formador e fundador do projeto Hortas LX. Desde muito novo sentiu uma ligação forte à natureza e acabou por transformar essa ligação numa missão: mostrar que qualquer pessoa pode produzir os seus próprios alimentos, mesmo vivendo numa cidade como Lisboa. É formada em Agricultura Biológica pela Escola Superior Agrária de Coimbra, com experiência em produção sustentável e permacultura. O André tem inspirado milhares de pessoas a cultivar de forma mais consciente, saudável e ecológica. Por isso, hoje o tema estará à volta destas hortas urbanas, da sustentabilidade e da pergunta que muitas vezes me fazem e que eu recebo nas redes sociais, que é: será que qualquer pessoa consegue mesmo ter uma horta? Olá André, bem-vindo e obrigada. Eu que te repesquei aqui, tu que aproveitaste de vir aqui em trabalho ao norte, e eu repesquei-te para aqui porque de facto eu acompanho o teu trabalho há muito tempo e muitas pessoas me pediram para eu te entrevistar, conversar contigo aqui neste espaço. Estou muito contente que tenhas aceito. Olha, muito obrigado, e fico feliz de saber que realmente há pessoas que seguem o projeto e que têm esta vontade também de querer ouvir falar um bocadinho mais sobre este universo da agricultura urbana. E muito obrigado pelo convite, e olha, foi um gosto estar aqui, e ainda mais conhecer-te, porque eu também já te sigo há algum tempo e és também uma autoridade no que toca aqui à parte agrícola, e realmente nas redes sociais tens uma presença muito forte. Por isso, dar-te também os parabéns pelo teu projeto e pelo teu trabalho. Ora essa. Olha, quero começar aqui a nossa conversa por falarmos aqui desta tua ligação à natureza, que pelo aquilo que conheço e pelo aquilo que também me enviaste da tua biografia, até para preparar esta conversa, desde cedo que tu tens esta ligação à natureza. Como é que é esta ligação na prática? Queres-nos falar como é que é o teu percurso até chegares aqui claro, às hortas LX? Olha, isto foi desde muito pequenino. Numa família de 4 irmãos, e eu tenho 2 irmãs e um irmão, nós somos 4. Eu sempre fui o mais ligado à natureza, e eu consegui perceber que também, dado
ou seja, o envolvimento que eu tive com eles, que realmente esta ligação e que este amor pela natureza é muito nato, é muito natural em mim. Não me foi, como também não me foi incutido desde criança pelos meus pais ou no sítio onde eu vivia, eu sinto mesmo que as pessoas nascem com este bichinho, e eu tenho vindo a perceber que este bichinho nasceu mesmo comigo e que eu, na verdade, só o fui alimentando ao longo dos anos. Fui alimentando muitas vezes em Barcelos, ou seja, o contacto que eu tinha com a natureza era muito com as primas e nas quintas de Barcelos que os meus avós me traziam para cá. Barcelos já também é um concelho extremamente agrícola. Sim, exatamente, e nós fazíamos essa visita nas festas das Cruzes, onde as estradas ficavam com muitas flores, e nessa altura acabámos sempre por almoçar e fazer as refeições nesse espaço, nas casas de família, e o André estava sempre no meio das galinhas e dos patos e das hortas e tudo mais desde pequenino. E era o único contacto que eu tinha, na verdade. Depois, mais tarde, ou seja, na minha escola eu também não tinha grande contacto com a natureza, até porque nem havia horta na minha escola primária. E depois, mais tarde, ou seja, eu fui sempre tentando ter essa ligação de uma forma muito autónoma, muito sozinha e muito em busca. Foi assim um percurso um bocadinho até solitário, até depois começar a restaurar uma casa muito antiga em Setúbal, que foi onde a minha mãe nasceu, que me deu a oportunidade de realmente pôr em prática e de descobrir a agricultura de uma forma muito intuitiva e muito sozinho, na busca de tentar produzir alimento, de criar realmente um ciclo que pudesse fechar e que fosse sustentável. Anteriormente a esta busca, tirei um curso de design de equipamento, ou seja, direcionei-o sempre muito para a parte sustentável, criando equipamento e criando, ou seja, soluções ecológicas com materiais amigos do ambiente. Eu recordo-me que o meu último projeto era um daqueles quiosques de rua inspirados nos moinhos antigos, em que as pás do moinho eram os mostradores, ou seja, era a montra das revistas, e que funcionava com o vento, ou seja, tentava sempre incorporar ou seja, todos os nossos recursos naturais para o desenvolvimento do produto. E sempre foi esse o meu objetivo. No restauro dessa casa antiga, sempre foi também esse o meu principal objetivo, mas encontrei um quintal e mergulhei na agricultura. Então tu sempre, no fundo, soubeste que o teu caminho seria por aqui? Sim, sempre na área da sustentabilidade e sempre com um pensamento muito designer, que é o resolver e arranjar soluções para os problemas. E um dos grandes problemas que eu sempre fui vendo a nível pessoal e também profissional dentro das cidades era o acesso a uma alimentação saudável e uma alimentação livre de agrotóxicos e de pesticidas. O que me levou muito a ser sensível com este assunto foi muito a minha vida pessoal, porque tive 4 anos a viver ou seja, durante o tempo que eu vivi com a minha mãe, tive muitos anos a viver com ela doente. E entre quimioterapias e tudo mais, e a minha mãe acabou por falecer em 2004 com cancro. Eu tinha sensivelmente 12 anos, mas na altura, quando eu estava com ela, eu percebia que ela buscava muito esta parte da alimentação saudável, ou seja, foi-me incutindo e estimulando muito em mim esta ideia, sem eu me aperceber, na verdade, que são vivências que nós temos quando somos pequeninos, só depois é que mais tarde... marcou-te. E que mais tarde vamos amadurecendo e percebendo. Então foi uma das... Ou seja, a vivência que eu tive com ela fez-me perceber que nós somos mesmo aquilo que nós comemos, e que a busca dela numa alimentação saudável era a busca realmente dessa cura, e que na verdade o que a pôde ter adoecido foi realmente o nós termos o veneno na mesa, que é uma alimentação com muitos agrotóxicos, com muitos pesticidas, com muitos alimentos geneticamente alterados, transgénicos. E na verdade a grande missão deste projeto e o grande objetivo deste projeto é mesmo mostrar às pessoas que elas se podem alimentar de uma forma saudável, ou seja, produzindo o seu próprio alimento, e não querendo, ou seja, ser um agricultor ser um agricultor convencional ou tradicional, que é produzir alimento para muitas pessoas. Eu achei que a grande chave para o conhecimento das pessoas, para as pessoas perceberem como é que podem ter uma alimentação saudável, é serem elas próprias a produzir, e dar-lhes estas ferramentas, dar-lhes estas técnicas para elas poderem ter um alimento de confiança, responsável e consciente, que tem um impacto positivo no planeta e obviamente em nós. E achas que, certamente que tu no teu projeto também contactas com muitas pessoas, sentes que as pessoas estão mais conscientes dessa necessidade de também
terem mais sensibilidade para escolherem os alimentos que consomem e que produzirem os seus próprios alimentos pode ser o caminho? Ou achas que muitas pessoas até têm a possibilidade de ter uma horta, até têm, porque está a chegar um público muito diferente à agricultura, ou porque herdou um terreno de um pai ou de um avô, mas depois muitas vezes têm esse espaço que podem produzir, mas se calhar acham que não é para elas porque é preciso muita coisa para produzir. Sim. E muito conhecimento de antemão. Achas isso? Ou achas que as pessoas estão conscientes e que querem efetivamente começar a produzir? Há vários grupos, há vários tipos de pessoas, e dentro da cidade há aquelas que já têm o interesse genuíno pela agricultura e que na verdade vão em busca disso e tentar procurar e saber mais. Há outras que estão completamente, criam resistência e não querem, obviamente, não têm essa ligação, não querem cultivar essa ligação entre o alimento, a produção de alimento e ela, e a própria pessoa. Mas respondendo à tua questão, eu desenvolvi o meu projeto em 2013. Em 2013, quando eu estava a promover esta ideia de produzirmos alimento perto de nós e transformarmos os nossos espaços em espaços produtivos, eu realmente estava, como eu te disse, estava muito sozinho e era difícil angariar pessoas para poderem estar e acreditarem no projeto e quererem acreditar que realmente podíamos cultivar dentro da cidade. Hoje já há muitas mais. E há umas que realmente fazem da horta um bicho de 7 cabeças e acham que é preciso realmente ter muito conhecimento para produzir alimento. Há outras que depois percebem e que, na verdade, o intuito das hortas LX é este mesmo, é mostrar que é fácil, que é simples e que também requer um bocadinho de paciência, de resiliência, e que podemos errar e que podemos tentar, ou seja, acaba por existir um universo muito grande de tipo de pessoas relacionado à parte da agricultura, mas ainda existe uma grande resistência. Mesmo está a melhorar, sim, mas existe uma resistência grande. E essa resistência vem muitas vezes por falta de tempo, por falta de conhecimento também, mas principalmente por falta de tempo. As pessoas não têm tempo para esta prática, para dedicarem tempo ao seu próprio alimento. E então eu acho que acaba por ser um bocadinho por aí. A rotina citadina engole-nos e deixa-nos acabamos por nos perder e deixar de pensar naquilo que realmente é importante. E relativamente às crianças, tu que cresceste também aqui muito ligado à parte rural, eu também sou filha de agricultores, portanto a minha realidade foi sempre em contacto com o campo. Tu que com o teu projeto da Hortas LX certamente que vais a escolas e que trabalhas com crianças também. Como é que tu sentes que são as crianças quando, por exemplo, lhes pedes para tocar na terra? Eu pergunto isto porque eu também faço alguns workshops em escolas e sempre que eu peço para eles tocarem na terra e para mexerem, especialmente em contextos mais de cidade, eu sinto que as crianças têm muita relutância, não se querem sujar, não querem mexer. Algo que para mim é impensável porque eu sempre cresci livre e sujei-me. Claro. E sinto que as crianças hoje em dia, dependendo também do contexto, se é mais citadino, se é mais rural, mas estão um bocado afastadas deste contacto com a terra, de se sujarem. Sentes isso também? Sinto. E olha, por acaso nós estamos aqui num sítio em que temos uma escola aqui bem Sim. perto. Eu vi essa escola e continua a ser para mim muito assustador ver como é que as escolas são cimento, totalmente cimento. É verdade. E não é estranho que as crianças, quando veem um pedaço de terra e quando realmente estão em contacto com a terra, aquilo também é estranho para elas e não estão habituadas a isso, ainda mais pessoas que estão realmente dentro da cidade. As escolas não estão desenhadas nem pensadas para incluir a natureza e as crianças no mesmo espaço. É estranho. É estranho olhar para uma escola e ver grades. Parece quase uma prisão. Eu por acaso agora estava aqui a passar na rua e estava a pensar, realmente isto, se nós colocarmos-nos de fora e começarmos a observar como é que são as escolas, todas acimentadas, com crianças a brincar no cimento, com grades à volta, sem árvores, sem arbustos, sem um... É que nem dá para sujar os ténis, nem dá para sujar os sapatos. Porque não há terra, não há vida ali. E é muito estranho. Por isso, eu consigo compreender e perceber realmente que há crianças que às vezes têm alguma aversão ao toque e tudo mais da terra, do humus de minhoca, do estrume. Pois
antes deles tocarem nós não dizemos que é cocó de animais, mas só depois já dizemos e eles já tiram as mãos. Por isso acaba por ser muito interessante esse contacto. E sim, há alguma resistência das crianças, mas é algo que é muito fácil de desconstruir. E que passado 5, 10 minutos já está toda a gente a mexer na terra, já estão todos envolvidos, porque aquilo faz parte deles, é a natureza deles também. Então, olha, eu tenho um exemplo muito bom que eu dou muitas vezes, que é nas escolas. Os miúdos às vezes os alunos estão na cantina e estão a comer, deixam às vezes a salada de lado, deixam a alface ou o tomate, tudo de lado. Mas eles quando vão para a horta e estão lá na horta comigo, têm comportamentos de coletores autênticos, que é, querem provar. Puxam uma alface e come, e puxam um espinafre e come, e puxam um tomate e come, e andam ali neste comportamento muito, ou seja, dos primórdios mesmo, de quando nós éramos caçadores, coletores. Por isso isto faz-me crer mesmo que na verdade, ou seja, esta aproximação e a inclusão incluir as hortas na educação é um papel mesmo fundamental. Como existe aulas de teatro, como existe aulas de música, como existe professores, muito isso, tem que existir um professor do ambiente, da horta, que esteja presente dentro das escolas e que possa realmente transportar isso para as crianças. E porquê que achas que não existe essa figura? Eu acho que não existe porque não pensaram nisso ainda. E porque não têm tempo para pensar nisso e porque eu acho que é, ou seja, acho que para além de se ter criado até agora um grande afastamento da agricultura e da natureza das cidades, ou seja, tirou-se a natureza das cidades para se construir cidades e não se incluiu, não houve essa preocupação, essa sensibilidade. Eu acho que tornou-se tão natural que as pessoas deixaram de querer pensar sobre esse assunto. E acho que é algo que não está ainda em cima da mesa como algo que é mesmo importante. Agora sim, agora eu acredito que está cada vez mais, na verdade. Mas acho que não pensaram sobre o assunto. E nós, eu como projeto, e nós e a equipa e toda a gente que trabalha para as Hortas LX, nós temos um programa dentro do nosso projeto que é Escola em Permacultura, que é o programa Escola Verde, que tem um Green Teacher, que tem um professor verde, que vai às escolas e que implementa esse projeto. Mas não é um projeto isolado, é um projeto de 1 ano. Que tem continuidade. Ou há 3 anos, que tem continuidade. Não é algo que se vai lá fazer uma atividade e sai-se da escola. E ou seja, todos os projetos de hortas que existem dentro da escola caem em saco, ou seja, deixam de fazer sentido. Porquê? Até mesmo o programa Ecoescolas, que é um programa super bem desenhado e que está incrível, mas está desenhado para os professores que já têm mais que fazer. Pois, e que já estão assobrados de trabalho. O universo de um professor é realmente bastante complexo. Há toda uma vida de um professor tradicional que não é, ou seja, que não é público, e que os professores realmente têm bastante trabalho e têm bastantes tarefas para fazer, para além de conseguirem estar esta proeza dentro de uma sala de aulas com 25 crianças, que todos estão diferentes, exatamente, com necessidades tão diferentes de atenção. E que é tão complexo, exige tanto de ti como pessoa e como profissional, que colocarem mais um projeto de horta em cima de um professor que por acaso até se calhar tem gosto e quer fazê-lo, não dá, é impossível, é humanamente por acaso impossível. É algo que me entristece, porque aqui, por exemplo, aqui na minha cidade e nas cidades ao lado, houve uma altura que se instalou muito hortas escolares. Mas que neste momento estão quase todas ao abandono, porque lá está, não há essa continuidade. Sim. Porque a maior parte das hortas são instaladas, mas depois não há o conhecimento, não há tempo para cuidar e aquilo acaba por morrer. E uma pessoa passa pelas hortas e estão completamente ao abandono, quando devia haver então esse acompanhamento que vocês fazem também, que eu acho que é fundamental e que não existe. E para além disso, não é pedagógico para a criança. A criança vai lá uma vez, vai 2 e depois o projeto desaparece e elas acham que aquilo é algo que não é para estar presente na vida dela continuamente. Então acaba por também não ser muito pedagógico essa parte de fazer um projeto e depois a criança vê que a horta não está a crescer, ou que não faz parte dela, ou que não cria esse vínculo. Então acaba por ser bastante desanimador e frustrante, tanto para a comunidade escolar como para a criança. E a gestão da horta acaba por morrer ali e deixa de fazer sentido. Tu há pouco falaste aí da permacultura, tu também tiveste aí uma experiência de voluntariado numa quinta de permacultura, não Sim, foi? Exatamente. Sentes que esse foi o ponto de viragem?
O ponto de viragem foi mesmo quando eu estava a restaurar a minha casa, a casa onde a minha mãe nasceu. A permacultura eu descobri sozinho, nessa casa, a restaurar a casa, foi bastante interessante. Perceber que podia restaurar, fazer tanta coisa dentro daquela casa e produzir o meu próprio alimento. Uma das coisas que eu mais gostava era dos meus amigos e família e pessoas que entravam dentro dessa casa, no meio da cidade de Setúbal, e diziam: André, parece que estamos no campo. E conseguir criar algo sozinho, ou seja, trazer a proximidade daquilo que eu gostava para perto de mim, dentro da cidade, porque não podia ter contacto disso fora. Ou seja, não podia ir simplesmente para o campo e criar uma quinta e ter os meus animais e a minha horta. Criei aquilo tudo dentro de um quintal pequenino e percebi que podia ser autossustentável ali. Podia criar o meu próprio alimento, podia ser mais amigo ainda do ambiente. Então, e sentir esse elogio, era um elogio quando as pessoas entravam lá dentro. E aí sim foi o ponto de viragem. Depois perceber e na verdade a permacultura para mim foi uma lufada de ar fresco, porque eu estava a sentir-me muito pressionado pelo facto de ok, porque é que eu consegui fazer isto, porque é que as pessoas não vivem assim na cidade, ou porque é que isto não é possível, o que é que aconteceu para as pessoas se afastarem tanto disto, e porque isto faz tanto sentido. E realmente depois vim a perceber que há muitas coisas envolvidas, mas podíamos ter projetado as cidades de maneira diferente mesmo desde o início, porque percebi também que eram coisas que os nossos avós faziam, era assim que eles viviam. Era tão com a simples para compostagem, eles. com a horta, com as galinhas, era tão simples, não é? Sim. E acabei por perceber que e depois existia um conceito da permacultura, esta filosofia que me ajudou muito a criar este projeto de hoje, e que na verdade a permacultura é o design com a agricultura, é uma filosofia de vida e que acaba por juntar tudo aquilo que eu acredito e que eu acho que é o futuro. É vivido no meio rural e eu tento trazer para o meio urbano. Tu que és formada em agricultura biológica na ESAC, certo? O que é que te marcou mais nessa fase? Dentro desse curso que eu estive de agricultura biológica, olha, eu tive demasiados debates com os meus professores, confesso. Porquê? Porque achavas que o plano curricular não era adequado à realidade, ao mundo do trabalho? Primeiro porque me confrontei porque eu acho que a agricultura biológica é um conceito, é uma corrente da agricultura que é para produzir alimento saudável, um alimento mais saudável. A permacultura acaba por englobar tudo e acaba por criar um ecossistema biodiverso, que acaba por cuidar das pessoas, dos animais, do solo, de um todo. E isso para mim é que fazia muito sentido. A agricultura biológica é realmente um negócio. É mais um negócio de produção de alimento saudável, mas que às vezes pode não ser sustentável. E a agricultura biológica, eu apercebi-me durante o curso e durante toda a minha experiência profissional que há muita gente que faz agricultura biológica, mas que a agricultura biológica pode ter práticas completamente insustentáveis e que às vezes uma agricultura convencional que utiliza pesticidas faz melhor gestão de recursos do que uma agricultura biológica. Ou que, na verdade, o ser sustentável tem que se questionar muito, é a forma como fazemos as coisas. Conhecer o processo. Conhecer o processo, exatamente, do início ao fim. E tentar perceber e utilizar os recursos todos da melhor maneira. E lá está. E depois há este lobby à volta do certificado. Não é que eu seja extremista ao ponto de... A agricultura biológica, para mim, hoje em dia, ainda é dos melhores produtos que se pode ser utilizados e consumidos no mercado. E eu acho que é uma corrente da agricultura bastante útil e precisa e necessária, mas acho que ainda pode ser melhorada e que podemos melhorar, porque eu estudava os princípios e a deontologia do curso com uma professora e depois ia ouvir os outros professores e as práticas eram completamente diferentes, ou seja, não batia ali a bota com a perdigota, e eu tentava perceber, ou seja, como vem de uma base de uma necessidade de proteger o ambiente, de proteger as pessoas, tenho isto em mim e de questionar e de perguntar e de tentar ter o alimento mais saudável e perceber que impacto é que tem esse alimento que eu produzi, não só o facto de ok, estou a comer uma alface sem pesticidas, já sou saudável e sustentável. Não é isso, aquela alface foi produzida aonde? Foi como? O que é que veio de onde?
quantos quilómetros é que ela andou para chegar aqui até ao pé de mim. Então, tudo isso, ou seja, estava inserido em que circuito agrícola, ou e depois também perceber que, agora já não sei se é bem assim, porque eu já estudei há bastantes anos a agricultura biológica e não estou tão ligado à parte legal e tudo mais dessa vertente dos certificados. Mas lembro que na altura uma das grandes discussões que eu levantava mesmo no curso com os meus colegas e com os professores era: então eu posso produzir agricultura biológica no meu terreno, mas toda a gente à minha volta pode reproduzir convencional com agrotóxicos e pesticidas. Então, se o vento leva pólenes, sementes e tudo mais, também vai trazer todos esses venenos para a minha exploração. Então vai lá um certificador e certifica o meu produto como agricultura biológica. E então houve sempre aqui esta. E que eu acho que as pessoas devem pensar sobre isto e questionar. Achas que falta pensamento crítico às pessoas? Sim, falta pensamento crítico às pessoas e eu acho que é preciso aumentar a fiscalização da certificação dos produtos biológicos e aumentar realmente a proteção dos alimentos, que eu acho que não está protegida. Eu acho que não há esse cuidado. Por isso é que eu digo que é um lobby. Porque há muito dinheiro em volta da parte da certificação biológica, que é: certificamos o nosso terreno biológico, os produtos são mais caros, ou seja, há aqui uma economia à volta deste assunto, e depois não existe também financiamento do Estado, não existe apoios para uma pessoa produzir comida saudável, comida livre de pesticidas. Por isso há qualquer coisa aqui que não está a bater certo e que não bate certo no tipo de alimentação que nós estamos a ter e da agricultura que estamos a fazer. É uma das práticas mais poluentes do mundo, é uma das práticas que tem mais impacto no ser humano e no planeta. Então porquê é que não estamos a apoiar, ou porquê é que não estamos a realmente certificar como deve ser o nosso alimento? O que é que faz falta, na tua opinião? Faz falta mais uma inspeção mais rigorosa nesse tipo de certificações, e faz falta muito mais apoio do Estado para apoiar jovens agricultores e agricultores que queiram produzir de forma responsável, consciente e saudável. Tu tiveste aqui, também trabalhaste na Quinta do Poial, com Sim. Mina Legumes. O que é que aprendeste ali? Olha, foi uma passagem muito rápida, confesso. Eu estava muito focado na produção de cenouras, mini cenouras, até para os restaurantes de estrela Michelin em Lisboa. Gourmet, sim. Quinta do Poial. Olha, aprendi que realmente o trabalho agrícola é um trabalho muito duro. E dentro da agricultura biológica ainda mais, porque era certificado biológico. Porque temos que fazer as mondas manuais. É mesmo trabalho duro de sol a sol. E de muita resiliência e tem que ter muita persistência mesmo para fazer esse tipo de trabalho. Consegui aprender também que não era esse o caminho que eu queria seguir, na verdade, ou seja, de ter uma quinta e produzir alimento para vender. Ou seja, também percebi que não era esse o caminho que eu iria seguir. Aprendi a cultivar e a perceber como é que os alimentos. Foi uma passagem muito produtiva a nível de perceber como é que uma quinta é organizada a nível mesmo mais profissional e contexto de produzir realmente e de cumprir as entregas, a produção, o tamanho das cenouras, e perceber que as cenouras têm que ser mesmo impecáveis e bonitas para ir para o prato do cliente. Aprendi várias coisas, mas não foi... aprendi uma realidade diferente, mas não foi algo que me tenha trazido tantas bases para o projeto que eu tenho hoje em dia. Se calhar dentro da Quinta de 7 Nomes aprendi bastante mais e consegui absorver muito mais coisas que me acrescentaram mais valor, porque também é direcionado para uma quinta de permacultura. E senti também que se calhar dentro desse universo eu consigo me adaptar muito melhor, e acreditei também muito mais e trazer mais essas valências e ou seja, trazer essas valências para o meio urbano e poder passar e ensinar às pessoas. E acredito também que quintas como o Poial são bastante necessárias, porque era uma quinta pequena, era uma quinta que produzia para chefes, mas também produzia e fazia cabazes para as pessoas da zona. E eu acho que é preciso muitas quintas do Poial, muitas quintas locais, muitas quintas na periferia das cidades, para poder sustentar as cidades. Em vez de andarmos a comprar cenouras e couves e alimento saudável que vem
de muito longe, podemos sim conhecer o nosso produtor, confiar no nosso produtor, no nosso agricultor e poder ir lá comprar a nossa comida da origem ao produtor e não existir aqui intermediários. Pois, que acabam por esmagar muitos preços. Sim, que esmagam os preços, esmagam a qualidade do produto também e que o produto, e que eu acho que esta venda de consumidor a produtor deve ser ainda mais incutida e que deve existir mais. E quando é que te deu assim o clique de que, olha, tenho que criar aqui um projeto meu? Como é que surgiu aqui o Hortas LX? Olha, engraçado, esse clique deu-me. Eu vim para trabalhar, eu fui trabalhar para Lisboa, eu saí depois de Setúbal e fui trabalhar para Lisboa para a parte mais de restauração. Trabalhei muito em restauração durante 1 ano ou 2 para tentar. Porque em Setúbal estava a ser muito difícil levar o meu projeto avante e em Lisboa pensei que pudesse ter realmente aqui se calhar mais um palco onde eu pudesse expor o meu projeto e ter realmente aqui receptividade. O clique deu-me, olha, foi de estar muito afastado da natureza e de trabalhar. Sentiste necessidade de voltar? Senti necessidade de voltar e comecei por começar a visitar hortas urbanas e a pensar que podia criar uma página de Instagram para inspirar e incentivar as pessoas a cultivarem um alimento perto de si e mostrar como é que poderiam fazê-lo. E em casa eu fui fazendo assim uma experiência. E nunca te passou pela cabeça que ficaria o que é hoje? Não, nunca me passou pela cabeça mesmo que pudesse acontecer isto. O que aconteceu eu lancei a página das Hortas LX no final de 2019 e em 2020, acho eu, ou seja, eu ainda não só ouvia falar do Covid e logo a seguir veio o Covid e as portas fechou-se tudo e foi aí que deu o grande boom do projeto Hortas LX. E achas que foi aí que as pessoas tiveram realmente conhecimento da importância de produzirem os seus próprios alimentos, quando os supermercados foi aquela febre que se viu, que deixou de existir alimentos nas prateleiras, sim, toda a gente corria à procura do papel higiênico? Olha, mais que isso, e volto outra vez a frisar, que é o tempo que as pessoas têm. As pessoas começaram a ter mais tempo na altura do Covid e quando se isolaram em casa, do confinamento. E o tempo é tão precioso e nós às vezes não damos o valor que ele realmente tem. E passamos muito mais tempo a trabalhar do que a pensar na nossa vida e naquilo que queremos fazer e na nossa saúde e na saúde do planeta. Uma pessoa que trabalha das 8 às 6 não tem tempo para pensar na horta, ou se vai cultivar legumes saudáveis, ou se ou se os legumes estão com químicos ou com veneno, ou se não estão. Não tem tempo. E o que é que surgiu aqui? Foi esse tempo. E também um bocadinho de medo, essa angústia de faltar o alimento. E, aliás, a agricultura urbana nasceu muito depois das guerras e antes das guerras. E já o meu avô dizia, e sempre me disse que não estás a inventar nada de novo, isso já existia. E eu sei, avô, eu sei que já existia. E ele conta-me que as pessoas em Lisboa, no final da guerra, tinham as ervilhas a trepar os corrimões e a trepar lá as suas varandas, porque as pessoas produziam na varanda há muitos anos atrás. E agora é engraçado que voltámos outra vez um bocadinho, não com essa necessidade grande da guerra, mas porque as pessoas tiveram tempo para parar, pensar e perceber que realmente o alimento é mais saudável e tomar essa consciência. Por isso o Covid teve muitas coisas más, mas para o meu projeto e para a consciencialização do ser humano foi bastante positivo. E a evolução do teu projeto, como é que se deu? Desde aí do Covid, tu sempre tiveste a área de atuação, o teu principal foco de atuação foi qual? O consumidor, as pessoas que queriam produzir as hortas, focaste também logo nas escolas, como é que evoluiu? Olha, eu confesso que não me foquei em nada, eu focava-me numa única coisa, não me focava em públicos, eu focava-me simplesmente em ensinar a quem quisesse aprender. E o projeto foi crescendo de uma forma muito orgânica. Começaram-me a pedir um workshop, eu fiz o workshop. Começaram-me a pedir para fazer uma horta lá em casa, eu fiz uma horta na casa dessa pessoa. Começaram a pedir hortas na escola, começaram a pedir hortas em empresas. Ou seja, eu fui respondendo à vida que ia aparecendo dentro da minha página de Instagram e às pessoas. E foi assim, de forma muito natural, que foi nascendo o projeto das Hortas LX. Hoje é um projeto bastante, ou seja,
num mundo da agricultura urbana bastante conhecido e de pessoas que estão interessadas e querem fazer ou seja, ter este caminho na sua vida. É um projeto que trabalha em várias frentes, tanto na parte das escolas, empresas, casas particulares, associações. Fazemos ligações com associações que trabalham em estabelecimentos prisionais, em hospitais psiquiátricos. A parte social está muito dentro do projeto, ou seja, é o coração do projeto das Hortas LX, porque há muito serviço público dentro daquela página de Instagram, que é ensinar as pessoas a cultivar, ponto, bem, conscientes, de forma saudável, que seja saudável para elas e para o planeta, que não traga doenças, nem para nós, nem para o ambiente, e pelo menos nos ajuda a proteger disso. E esse é o grande lema. A partir daí foi nascendo de uma forma muito orgânica mesmo. E de todo esse público, que no fundo é o âmbito do projeto LX, qual é que é aquele mais desafiante? O público? Sim. Aquele que tu... A nível de resistência a aprender, aquele que tu sentes que precisas de dar mais para passar a tua mensagem. Eu não sei se... no mundo corporativo é complexo. Sendo que há uma taxa de sucesso incrível, até, na verdade, para aquilo que eu esperaria. Nós já temos empresas connosco há 3, 4 anos, com um público muito forte na agricultura. Ou seja, nós instalamos a horta na empresa e depois fazemos as manutenções mensais, e nessas manutenções mensais nós criamos uma animação à volta da horta, uma dinâmica, que as pessoas acabam por se envolver, plantar, semear e cultivar. O teu local de trabalho, promover isto, para mim, já é incrível. É sim, fantástico, é espetacular. Nem que vais lá só 10 minutos. Porque o mercado de trabalho e as empresas estão muito focados nos objetivos de produzir. Exato. E conceder tempo aos seus colaboradores para pensarem em coisas para além dos objetivos, acho que é muito interessante. É mesmo, eu acho que isto é o futuro. E acho que, já que não passamos quase tempo nenhum em casa e passamos mais tempo no trabalho, então que seja o local de trabalho a promover este bem-estar, este estilo de vida saudável e sustentável. E ver as empresas a produzir alimento, os trabalhadores a saírem com o alimento lá de dentro e poderem levar para as suas casas um alimento saudável, orgânico, que foi produzido por eles, é realmente incrível. O que é que eu gostava que acontecesse mais e onde é que eu sinto mais resistência? É realmente, às vezes, não existir tempo dentro da empresa para alguns trabalhadores de poderem ir à horta, ou deles próprios tirarem esse tempinho para irem, porque estão muito focados e formatados nestes objetivos, naquilo que têm que cumprir, e não sabem o bem às vezes que lhes faz ir à horta, estar ali um bocadinho, e se calhar até lhes faz trabalhar melhor quando saírem da parte empresarial, da parte corporativa, na verdade. E onde eu sinto mais resistência, se calhar, acaba por ser, se calhar, nesse público, porque tem esses tais objetivos a cumprir, mas tem sido uma barreira que temos vindo a desconstruir, e está a ser bastante interessante, porque é uma roda que está a ser inventada, na verdade. E depois existe pouco financiamento para fazer nas escolas. É a resistência que eu encontro, porque há muita vontade dos professores, os alunos adoram, a taxa de sucesso dos alunos na horta é incrível, é espetacular. Olhar para a horta como uma ferramenta de ensino ativo, onde as crianças podem aprender matemática, o português, o inglês, criar, ou seja, atividades onde elas coloquem em prática aquilo que aprenderam dentro das salas de aulas, que é isso muito que nós fazemos com um professor verde dentro da escola. Ajudamos o professor, ajudamos a comunidade escolar a poder encontrar soluções para a criança se incluir dentro da horta, criar esse vínculo, não perdendo esta base de ensino do currículo. Então, acabamos por fazer Tu que trabalhas muito certamente com um público muito iniciante, que tem bases de hortas e de produção de alimentos muito reduzidas. Ou nenhumas. Qual é que tu achas que é o erro mais comum deste tipo de públicos que está a começar a ter uma horta? Qual é que é assim, aquele erro que a maior parte das pessoas comete quando está a querer ter uma horta pela primeira vez? É desistir à primeira. Esse é o maior erro, porque uma horta é mesmo, acaba por ser quando tentam, acabam por não conseguir, e depois desistem e acham que a horta não é para eles. Esse é o maior erro, na verdade, é desistir. Mas assim, na parte prática e técnica, às vezes talvez às vezes a escolha do local e o tipo de solo, o solo também, a terra que utilizam,
acho que pode ser assim uma das grandes dúvidas que tem, e que na verdade às vezes quando eu vou ver hortas que já estão feitas, são sempre as lacunas que encontro. É no tipo de terra que escolheram, ou que não têm realmente esse conhecimento que uma boa terra traz um bom alimento, e que pode ser realmente o reflexo da planta, e no local, ou seja, no local onde colocam a horta. E não sentes também, eu pelo menos sinto muito isso, que é, as pessoas quando são iniciantes têm muita preocupação de perguntar a um técnico agrícola ou alguém que tenha formação na área qual é o melhor adubo para determinada planta, qual é que é o melhor produto para determinada planta, e não olham tanto para a planta em si, para o sistema de planta-solo, e preocupam-se mais em olharem para o produto que vai solucionar o seu problema, e não conhecem o solo e a planta em si que estão a cultivar. E muitas vezes compram, nós vamos a uma loja de jardinagem e vemos uma série de produtos que para um público iniciante é extremamente confuso, porque tem ali uma série de produtos que nem sequer sabem qual é que será o mais aplicado, quando não olham muitas vezes para o básico, que é conhecer a planta, perceber se é uma planta de ciclo curto, se é uma planta de ciclo longo, qual é que são as necessidades em termos de água, porque eu noto muito no público mais iniciante que a maior parte dos erros surgem por excesso de zelo. Regam demais, colocam adubo demais, e muitas vezes, se conhecessem efetivamente a planta que estão a cultivar e não olhassem tanto para esse tipo de produtos que, ok, podem até melhorar, mas não é isso o essencial. Muitos erros seriam resolvidos e não aconteceriam. Não sentes isso? Sim, eu acho que o mundo das plantas e das hortas, eu acho que para a pessoa que não está completamente dentro disto, é um mundo mesmo muito complexo e diferente. E há pessoas que para isto é mais fácil realmente olhar para esses produtos que têm um marketing bom de solução de problemas, do que realmente tentar conhecer a planta, ou conhecer como é que podemos criar esse pequeno ecossistema para produzir alimento. Sim, sabes, olha, o que eu sinto muito é que, e que são as pessoas mais adultas a virem ter connosco, né, à procura desses conhecimentos. O que eu sinto muito é que, por exemplo, é isso que estavas a dizer do ciclo das plantas. André, agora se eu deixar este tomateiro para o ano, vai dar? Ou se eu deixar este... Não conhecem o ciclo realmente anual das plantas, não têm esse conhecimento, já tendo horta. Mas eu acho que é isto. Eu acho que faltou uma grande base no ensino, na educação, para as pessoas poderem agora estar mais autónomas, não é? É engraçado estar a falar com pessoas, com adultos e com pessoas que querem começar a fazer as hortas, e na verdade não têm muitas noções que para nós são básicas, e são básicas porque nós estudamos, não é? Porque nos queremos inteirar do assunto. Mas sinto realmente que faltou muito essa base na educação desses adultos, e que agora eles estão a rebuscar isso de uma forma bastante interessante, e que eu acho que é de louvar mesmo. Pessoas que estão a querer conhecer mais sobre como é que se planta, como é que se cultiva, e na verdade eu acho que é por isso que nós cá estamos, que é para poder ajudá-los, não é, a encontrar esse caminho, e mostrar-lhes realmente que uma boa terra, que o ciclo das plantas, como é que elas funcionam, como é que nós podemos consociá-las, que técnicas e práticas é que nós podemos fazer para a terra ficar mais úmida, ou como é que realmente se rega, como é que se... Não é? É tocar, com interação, ou seja, o primeiro princípio da permacultura explica muito bem aquilo que nós devemos ser e estar numa horta, e como devemos estar numa horta, que é observar e interagir. E estas duas ações levam-nos a ter uma horta de sucesso. Se observarmos e percebermos como é que a planta se está a comportar, e se interagirmos com ela de forma a solucionar o problema, de uma forma simples e intuitiva, nós conseguimos ter alimentos bastante saudáveis.
Olha, eu coloquei no meu Instagram que tu ias estar aqui e coloquei também uma caixinha de perguntas, e recebi muitas perguntas. Se eu te colocasse todas as perguntas aqui, íamos ter uma série de episódios só para ti, porque de facto muita gente que gosta de ti te colocou questões. Mas eu vou-te deixar aqui algumas e tu respondes brevemente. Então, a Marta diz: tenho varanda pequena, vale a pena tentar ou é perda de tempo por ter limitação de espaço? Vale sempre a pena tentar. Eu digo que um vaso com uma alface é uma horta. Ou um vaso com uma alface e um alho francês é ter uma horta, é já começar a produzir o nosso alimento. A única preocupação não é o tamanho, e eu digo sempre, constrói uma horta ao tamanho do teu tempo. Por isso é que o tempo é mesmo importante. E na verdade, ir construindo uma horta ao tamanho do nosso tempo vai-nos fazer com que, ou seja, a expectativa, a desilusão que possas ter numa horta, ou seja, diminuis logo esses fatores. E na verdade, onde nós temos que olhar mesmo não é para o tamanho da horta, mas sim para as condições ideais à volta desse espaço. E adaptar os cultivos, a todas essas condicionantes, quer exposição solar, solo. O João pergunta: dá para produzir sem usar químicos em casa? Eu já tentei e não tive muito bons resultados. Dá para produzir sem químicos? Sem químicos. Claro que dá. Sem químicos de síntese? Sim. Claro que dá. Aliás, todas as hortas que nós produzimos dentro das hortas LX é sem químicos, de síntese, e há muitas técnicas e práticas orgânicas e sustentáveis que podemos utilizar para produzir os nossos alimentos. Depois, a Ana, que é mãe de 2 crianças, diz: ter horta com crianças é complicado ou vale a pena? Que estratégias é que eu posso adotar para trazer as crianças para a horta? Vale sempre a pena juntar as crianças à horta, e é uma atividade bastante interessante que até antes de ter uma horta, fazer germinados em casa com as crianças, elas perceberem como é que as sementes germinam e comer esses germinados, colocar esses germinados depois na sopa, ou colocar os germinados em sandes, ou em saladas, ou em sumos. Por isso eu acho que o criar hortas com crianças é sempre valioso, é muito valioso mesmo. E podemos começar por essas técnicas de horta bancada, que eu chamo hortas de bancada de cozinha. Fazendo o regrow, fazendo o germinado. A Sofia, que é estudante, diz: qual é que são as plantas ou as culturas mais fáceis para quem está a começar? As culturas e as plantas mais fáceis para quem está a começar... o tomateiro, eu acho que é uma planta, o tomateiro cherry, eu acho que é uma planta simples, fácil, resistente, se bem que tem que se ter depois alguns conhecimentos relativamente a podas e tudo mais, mas eu acho que é uma planta que é fácil. O manjerico, juntamente com o manjericão, ou seja, estas 2 plantas são simples, mas rabanetes também é bastante simples e rápido. É assim, eu acho que são todas fáceis. Para mim fáceis no sentido, porque há culturas que, pronto, são mais exigentes, sim, quer em termos de nutrição, ou são mais suscetíveis a pragas e doenças. Sim, e para quem está a começar, que não conhece todas as vertentes de uma cultura, se calhar escolher uma cultura de ciclo mais curto, que não precise de muita água ou de muitos cuidados. Na verdade, são estas. Eu acho que é o tomateiro e o manjericão juntos já previne bastantes doenças. A alface e o alho francês, se bem que o alho francês é de um ciclo mais longo, mas eu acho que também é bom existir esse conhecimento e perceber quanto é que um alho francês leva a crescer. Mas é uma planta bastante resistente. Por isso, sim, eu acho que é entre estas. O Carlos diz, faz-te uma pergunta que é: a agricultura urbana é moda ou veio para ficar? Olha, por nós veio para ficar. Eu achava que já poderia ser uma moda, sim, mas hoje em dia acredito que é para ficar. E eu acho que é mesmo o futuro. Criar realmente ainda mais espaços de agricultura urbana, consciencializar mais pessoas. Há muitas pessoas ainda para se alinharem com este conceito. Por isso, eu acho que sim, eu acredito que veio para ficar. Olha, há uma parte aqui na nossa conversa que é o preferias, em que eu te dou 2 opções e tu escolhes uma. Ok. Preferias viver sempre na cidade com horta ou no campo sem horta? Na cidade com horta. Preferias ensinar crianças ou adultos? Crianças. Preferias ter pouco espaço ou pouco tempo? Pouco espaço.
Preferias produzir tudo em casa ou comprar a produtores locais? Produzir tudo em casa era impossível. Eu acho que ia comprar, quer dizer, ou uma ou outra, não é? Sim, ou uma ou outra. Ok. Seres totalmente Autossuficiente, sim. autossuficiente. Sim. Preferia isso. Preferias convencer 1000 pessoas a plantar ou uma a mudar de vida? Convencer 1000 pessoas a plantar ou uma a mudar de vida? Sim. Em tudo que isso implica, em olhar mais para o ambiente, a sustentabilidade, ou simplesmente convencer 1000 a plantar sem esquecer de tudo o resto que envolve as plantas, não é? A questão do respeito ao ambiente. No fundo, fazeres uma conversão completa de uma pessoa ou 1000, mas convencer as 1000 a plantar sem olhar para tudo o resto. Num ato isolado ou a plantarem para a vida delas todas? Num ato isolado, sim. Ok. Diria que talvez tem muito mais impacto mudar a vida de uma pessoa e essa pessoa realmente terá mais impacto também para os outros. Por isso será um bom... Olha, é difícil, não é fácil. Não é assim. Isto não é fácil. Olha, o que é que tu sentes quando recebes uma partilha de alguém que colhe pela primeira vez algo que produziu? É mesmo... eu acho que é é a prova de... Ou seja, é a mesma prova do porquê de existir o projeto das Hortas LX. Essas pessoas são a prova disso. São o resultado de um projeto que incentiva e quer ajudar as pessoas a produzir o seu próprio alimento. Por isso é o melhor prémio que realmente que eu posso receber enquanto, ou seja, fundador deste projeto, que é esse o nosso objetivo. Olha, atualmente a Hortas LX é uma equipa com quantas pessoas? Olha, confesso-te que nós já fomos 8, mas eu estou numa reestruturação do projeto e, na verdade, neste momento nós somos 3 pessoas e nós, na verdade, estou a reduzir a equipa e a transformar o projeto em algo mais sustentável, mas que as pessoas possam entrar de uma forma não para a equipa, mas que possam implementar o projeto das Hortas LX noutros sítios do país e noutras zonas. E estou-me a focar mais na parte, ou seja, isto para eu me poder focar na parte mais da educação e numa associação que estou a abrir com um grupo de outras pessoas que tem a ver com a permacultura urbana. Muito interessante. Olha, achas que as cidades estão preparadas para ter mais agricultura? No fundo, para receber os conhecimentos que tu e a tua equipa com o Hortas LX que estão a divulgar? Porque eu sinto muito que há muito conhecimento, as pessoas sabem cada vez mais sobre isto de produzir alimento, mas depois, por algum motivo, ou os locais não estão preparados para receber e, portanto, acaba por ser um conhecimento que é passado em vão. No teu caso, como o foco é muito as cidades e fazes muito trabalho de divulgação, educação, achas que as cidades estão preparadas para receber esse conhecimento ou será mais uma série de iniciativas em vão que depois não têm continuidade? Não, eu acho que a cidade são as pessoas, não é? E eu acho que vai sempre haver oscilações. Mas, assim, preparadas, eu acho que as cidades estão preparadas, obviamente, para receber. Eu acho que mais importante é nós, enquanto uma janela aberta para estes temas, estarmos preparados para realmente conseguirmos colocar essas ações em... Porque eu acredito que em muitas situações, se não fosse eu ou a minha equipa ou as Hortas LX a existir, eu acho que não existiam muitas hortas. Porque não há... Ou seja, eu acho que tem que existir mais projetos como os nossos, como o teu e como o meu, para poder realmente dar suporte a mais pessoas e poder incentivar mais pessoas para poderem fazer, para essas pessoas estarem preparadas para receber a agricultura urbana. Olha, quais é que são assim as tuas maiores referências em termos profissionais para fazer aquilo que tu fazes atualmente? Não sei se gostas de ler, se tens alguma sugestão de livro. Gosto muito de ler. Olha, eu inspiro-me muito, inspirei-me em projetos muito práticos que eu tive presente.
Mas na verdade eu inspiro muito na natureza e em toda a prática que eu tenho vindo de forma muito intuitiva e de forma muito natural. Mas a permacultura, os fundadores da permacultura, o Bill Mollison, por exemplo, para mim realmente sou grande fã dele. O Ernest Götz também é espetacular. Uma referência. É uma referência na parte da agricultura sintrópica. Assim, algum livro relacionado com hortas? Sim. Há um livro muito incrível recomendes? Que é A Arte de Guardar o Solo. É esse, exatamente. A Arte de Guardar o Solo. É incrível, é um livro espetacular. É um dos meus livros favoritos de agricultura sustentável. É aqueles livros que tu estás a ler e pensas assim: esta pessoa colocou tudo aquilo que eu também penso e como eu acho que a agricultura deve ser vivida. Para além de toda a história e de tudo aquilo que ele fala de como é que nasceu a agricultura. E que veio das mulheres. Estamos num dia a seguir ao Dia das Mulheres, mas acho que vale falar disto, que é o homem ia à caça e a mulher ficava sozinha a plantar. Ou seja, foi ela que descobriu o de coletar e plantar e replantar um sítio e tentarmos fixarmos no local. Então foi a partir da mulher que a agricultura também, grande parte da agricultura e deste conceito de agricultura nasceu. Eu aprendi isso nesse livro, que fala de uma forma muito bonita. A arte de guardar o sol é um provérbio, acho que, eu não tenho a certeza, acho que japonês. Vou pesquisar, que eu gosto sim, muito de ler. A Arte de Guardar o Sol é um livro muito bom mesmo. Olha, qual é o primeiro passo para quem está a assistir, que já anda há montes de tempo a pensar em ter uma horta, mas ainda não deu o primeiro passo, porque falta sempre aquele empurrão? Qual é que é o primeiro passo para alguém que quer ter uma horta pela primeira vez, que tu recomendas a dar? Por onde é que deve começar? Bem, primeiro acreditar que é possível, não é? Ter uma horta dentro de numa varanda, num telhado, num quintal. Acreditar primeiro, eu acho que é o primeiro passo. E é engraçado falares-me disso porque o projeto das Hortas LX baseia-se em 3 passos muito importantes. Quais são eles? Acreditar, agir e evoluir. E o primeiro passo mesmo é acreditar que nós podemos ter uma horta para depois podermos passar para essa parte da ação. E a parte da ação por onde nós devemos começar é escolher o nosso local com 4 a 5 horas de exposição solar, no mínimo, e começar a perceber como é que uma planta se comporta. E pode ser por um pequenino vaso e depois tentar levar essa planta até ao ciclo final da colheita e alimentarmos dessa planta. E isto é muito poderoso. Nós podermos cuidar de algo que nós vamos realmente comer. E para além do sabor que na prática que esse alimento tem, não é? No concreto que esse alimento tem, que é completamente diferente daquilo que nós compramos no supermercado, há um outro sabor que é difícil de explicar. Achas que aprendemos a dar valor? Não, aprendemos totalmente a dar valor, a perceber o tempo, a perceber os cuidados que um alimento precisa para chegar ao nosso prato. Há muita coisa envolvida, até mesmo a nível pessoal e de comportamental. Há muita coisa que a natureza nos ensina. Olha, para quem está-nos a assistir e que conhece o teu trabalho, como é que quais são as tuas próximas ações, onde é que pode ter um contacto mais direto contigo? Não sei se o Hortas LX tem um foco muito em Lisboa, se também vens aqui mais para o norte também. Olha, nós estamos sediados em Lisboa, no Village Underground. Temos a nossa sede, é lá que é o nosso escritório, é onde nós temos as nossas hortas urbanas, no meio de contentores e tudo mais. E aí é que se vê como é possível realmente produzir alimento no meio, não do caos, mas do cimento e de toda a confusão que é uma cidade. E vamos ter a nossa quinta urbana, a nossa primeira quinta urbana de permacultura em Lisboa. Uau. Juntamente foi um espaço que foi cedido pela Fundação Casas da Lorna, que nos permitiu fazer este nosso projeto piloto de uma quinta de permacultura para a comunidade, quase uma escola para a comunidade toda poder produzir o seu próprio alimento e aprender e ver como é que acontece e como é que pode fazer e replicar nos seus espaços urbanos. E atuamos no país inteiro. Temos agora uma pessoa também responsável por ficar aqui mais na parte do norte
Eu estou mais na parte de Lisboa Sul e acabamos por ter estas, ou seja, temos o nosso Instagram, que é um sítio onde as pessoas podem ver aquilo E que nós depois vou fazemos. deixar aí o user e Ok, tens site obrigado. também, não é? O nosso site, temos um site que está agora a ser também transformado também com outras funcionalidades e também está a ser reestruturado. E fazemos estas ações, team buildings, workshops, consultorias, temos este programa das escolas, trabalhamos com particulares e escolas, ou seja, empresas, escolas e particulares e é isso. Olha, se pudesses enumerar os 3 principais conhecimentos que um iniciante, conhecimentos digamos assim mais técnicos, mas com uma linguagem simples, que um iniciante tem que ter em mente quando quer ter uma horta para ter sucesso, o sucesso é um pouco relativo, mas o que é que tu dirias? Quais são assim aqueles conhecimentos, aqueles mandamentos da horta que não podem falhar? A escolha de um bom substrato, de uma boa terra, de um substrato de qualidade, se estiver a fazer em vaso ou se estiver a fazer em horta no chão, perceber que solo é que tem, se é argiloso, se é arenoso. Acho que é um dos primeiros passos a tentar perceber e que nos devemos focar e criar a ligação, porque é a estrutura de uma horta saudável. Fazer a cobertura do solo, que é uma das práticas bastante importantes, ter esse conhecimento de que o solo que também é uma forma de alimentar o solo. Exatamente, e de protegê-lo. Pronto, para além desta parte da exposição solar e da escolha do local, que é bastante importante, né? A água. O que é que tu dirias da água? Sim, é um mandamento relacionado com a água, porque a água é sempre aquele tema quente. Sim. Porque é um recurso finito, não é? Na agricultura, os agricultores estão sempre a ser acusados de gastarem água a mais, não é? Uhum. O que é que tu dirias para um agricultor, digamos assim, de fim de semana, iniciante, que tem a preocupação com a água, de que forma é que pode aplicar os conhecimentos de forma prática nas suas culturas para poupar água? Eu acho que é sempre tentar fazer, ou seja, sempre que tiver, lá está, não sei, no universo de vaso, ter sempre o cuidado de que essa água pode ser facilmente reutilizada, não é? Ou seja, enquanto estamos a regar, se a água sai pelo nosso ponto de drenagem, ter este reservatório e poder guardar essa água para poder regar no dia a seguir, até por ter mais nutrientes. Por exemplo, pode ser uma das práticas, um dos cuidados a ter. Nós, por acaso, temos um sistema de rega dentro das hortas LX, que é a bazuca, que é um sistema de rega inspirado nos tempos egípcios, que nos ajuda, que é de barro, que em terra, é inspirado nas oias, e que na verdade também pode ser uma boa prática para poder reservar, ou seja, diminuir o consumo de água nas hortas. E vai libertando aos poucos, a água vai fazendo o seu trabalho aos poucos. E a cobertura de solo ajuda bastante a diminuir as regas. Olha, tu trouxeste-me aí um presente, não foi? Trouxe, é verdade. Não tem a ver com água, mas mostra aí. Mas tem a ver com... tem a ver com o solo. Ou seja, é um vermicompostor que tu podes enterrar no chão. Posso colocar aqui? Sim. É para tu colocares na tua horta. É aquilo que eu chamo a cozinha das minhocas, que acabas por pôr aí os teus resíduos orgânicos, e as minhocas acabam por ir comer e passear pela tua horta e fazer, ou seja, os seus passeios, os seus túneis de arejamento, que são bastante bons para o arejamento do sistema radicular, das raízes, e acabam depois por fazer os seus cocós, que acaba por fertilizar o solo. E estás a finalizar o ciclo dos resíduos orgânicos que acabaste por fazer. Achas que as pessoas têm real noção da importância das minhocas no solo? Não têm. Eu também acho que não, porque eu acho que quem está fora deste meio ou quem não tem experiência olha para um solo cheio de minhocas como algo mau, quando é precisamente o contrário. É verdade. É muito engraçado realmente deparar-me com isso às vezes e perceber que as pessoas, isto está cheio de minhocas, vai-nos comer a horta toda. Não, isso não é mau sinal, aliás, é muito bom sinal termos minhocas no solo. E as pessoas, a sério, o que é? E eu, sim. Então é tão engraçado ver na cara das pessoas o descobrir coisas novas e descobrir que realmente tudo aquilo que elas se calhar pensavam que era mau até realmente é bom na horta.
como aos bichinhos da conta. Eu tenho tantos bichinhos na conta na horta, eles vão comer aquilo tudo. E eu, não. Eles até o que vão comer são os metais pesados até das chuvas e tudo mais. Vão-te ajudar a eliminar esses elementos que estão no solo que são até que nos contaminam. Então eu acho que este equipamento vem mostrar isso também. Vem mostrar que nós precisamos de ter minhocas no solo para ter um solo saudável, para termos alimentação saudável. E muitas vezes nós dizemos que somos aquilo que comemos, mas nós somos aquilo que as nossas plantas comem. E aquilo que elas comem está no solo. E é isso que vem para nós. Esses nutrientes que elas conseguem tirar do solo, ou seja, todo o magnésio, o cálcio que nós temos no nosso corpo, vem a partir das nossas plantas. E para as plantas terem, o solo tem que ter. Eu costumo dizer que o solo é a base de tudo. Se o solo não tem, nós não vamos ter. Vamos ter essas deficiências nos nutrientes. E depois está tudo em frascos. O ferro, o cálcio, o magnésio. A suplementação toda em frascos, porque na verdade nós temos solos pobres e temos comida pobre. Porque podemos estar a comer um espinafre, mas estamos só a comer tecido. Não estamos a comer realmente aquilo que ele deveria conter, porque o solo não tem. Então quase estamos a comer comida só por comer, a encher a barriga e não a nutrir o nosso corpo. Olha, André, muito obrigada por teres aqui aceito o meu convite. Acho que foi muito interessante conhecer aqui a pessoa por detrás do projeto Hortas LX. Acabamos por partilhar aqui muito da importância das hortas, da necessidade das pessoas se aproximarem aqui do contacto com a terra, e tu e o teu projeto fazem isso muito bem, por isso tenho a certeza que quem assistir este podcast vai gostar muito também de te conhecer um pouco melhor. Tu que foste uma das pessoas que mais foi pedida para estar aqui. Espero não desiludir. E eu vou deixar também aqui, tanto no Spotify como no YouTube, o user das tuas redes sociais, o teu website, para quem quer aprender mais contigo e ainda não te conhece, possa também te encontrar nestes meios mais digitais. Por isso, obrigada, André, por teres aceito e aproveitar aqui que vieste ao Norte para conversar contigo, que era algo que eu queria fazer há muito. Muito obrigado eu, e olha, deixa-me dar-te os parabéns também, porque é realmente muito necessário dar palco a estes assuntos, e tu estás a fazê-lo de uma forma mesmo exímia, muito bonita, de poderes ter aqui o teu tempo e a tua disponibilidade para se falar sobre agricultura de uma forma simples e sem grandes palavrões. E olha, obrigado, e por fazeres também é a frase do nosso projeto, do projeto Hortas LX, que é tomar conta daquilo que vai tomar conta de nós. E estes podcasts e esta comunicação e informação é poder para nós podermos fazer isso. Por isso também, muito obrigado. Obrigada. Olha, chegamos então ao fim de mais um episódio, este que é o segundo episódio de uma série de 5 que foram aqui feitos com o apoio também do Projeto Compacto. Esta conversa foi muito interessante para também percebermos de que forma é que uma pessoa que não tem muito espaço pode também aproximar-se da terra e das hortas, que é também um dos objetivos da política agrícola comum, é não só focar nos agricultores mais profissionais, mas em todas as pessoas que de alguma forma querem se aproximar da natureza. E tivemos aqui o André, que foi um dos convidados ideais para nos falar desta paixão e de como podemos nos aproximar das nossas raízes, da terra, do rural. Portanto, quanto a mim é tudo. Obrigada por estarem desse lado. Depois, se tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta que queiram fazer, podem colocar nos comentários, que eu depois também faço chegar ao André. E obrigada a todos por estarem desse lado. Já sabem, o lema desta conversa e destes encontros com estas pessoas que de alguma forma me inspiram é sempre mostrar que a agricultura, a natureza, o respeito pelo ambiente está sempre em primeiro lugar. É sempre um gosto moderar estas conversas com estas pessoas inspiradoras. Vemo-nos num próximo episódio. Até lá!